partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje é quarta-feira, 26 de novembro, como toda boa quarta aqui no Cafezinho, é dia de educação, de reflexão e daquele conhecimento que abre caminhos. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi, é ter com quem contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, inspirando mulheres Net Weaving Club, inspirar o movimento ao lado de outras como você, Irá Gastronomia, onde cada detalhe desperta memórias e sabores, e Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para nos guiar hoje, uma frase da escritora e ativista Bell Hooks, que diz o seguinte: a educação é uma prática de liberdade. E quando falamos em liberdade, falamos também em consciência, especialmente neste mês que nos convida aí todo o país a refletir sobre raça, sobre história e o Brasil que a gente constrói todos os dias. E minha convidada de hoje é uma queridona, Marcele Ravazio, a mãe da Ana Mel, da Bela, psicóloga formada pela URI Santo Ângelo, mestre em educação pela Unicinos, doutora em educação pela URGS, pós-doutora em educação nas ciências pela Unijuí, docente há 17 anos, a prof lá do IFE há 11 anos e tutora do grupo PET, Letramento Racial, desenvolvendo ações de formação voltadas ao letramento racial e à produção de materiais educativos comprometidos com a educação crítica. Prof. Marcele, minha prof, querida, muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao Cafezinho, prof. Obrigada, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio e do programa Cafezinho. É uma satisfação estar aqui contigo depois de vários dias, várias semanas prometendo, conseguir cumprir essa agenda com muita satisfação, estar aqui contigo. Deu tudo certo. Hoje. Eu tô assim, muito feliz, porque esta prof é uma prof muito especial para mim. Aprendi muito já com ela, principalmente sobre o que a gente vai falar hoje, né? Foram muitas oportunidades de aprendizado profundo nas suas aulas, né, prof? Então, assim, eu queria muito que ela viesse, porque eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito rica e necessária, né, prof? A gente tem esse mês específico aí que a gente acaba falando mais do assunto da questão da consciência racial, coisa que a gente deveria falar todos os meses e agir todos os meses, né, prof? Mas existe um mês específico que é importante que a gente fale. E é uma prof que nos inspira muito, então eu tô muito feliz com a sua presença aqui no Cafezinho. Obrigada de coração pela sua vinda. Eu sei que é uma correria, né? É mãe, é prof, chuta, cabeceia, faz gol. Mas é isso aí, a gente tá aqui hoje. E pros nossos ouvintes, então, prof, eu quero que a senhora conte um pouquinho da sua trajetória, né? Que passa aí pela psicologia, pela educação, pela pesquisa, né? Qual foi aí o ponto de virada, prof? Quando tu entendeu, assim, que o teu caminho era a formação humana, assim, era entender um pouco mais de gente? Então, né, Dani, eu sou graduada em psicologia pela URI Santo Ângelo. Eu comecei a minha graduação em 2001 e na graduação eu lá nos estágios, comecei a fazer estágio orientada pela professora Lisete Diegues Piber nas escolas, e ali eu já me apaixonei pelo campo educacional, e quando eu saí da graduação eu já entrei numa especialização em educação infantil e já ingressei no mestrado. E ali eu já fui convidada para começar a dar aula no IESA, era IESA ainda, pela professora Elaine Verli, e comecei a ministrar aulas no curso de pedagogia, no componente curricular de História Social da Criança. Trabalhava com infância, enfim. E ali eu comecei a minha carreira na docência no ensino superior, né? E na época eu já comecei na área clínica, enfim, comecei minha formação também na psicanálise. Eu nunca parei de estudar, continuei, né, o mestrado, terminei o mestrado, ingressei no doutorado, depois passei no concurso do IFE, e aí eu tive que abrir mão da área clínica, né? E aí comecei a me interessar por essa questão do currículo integrado, né? Que tem um alinhamento que é um pouco diferente
das outras formas de currículo. O currículo integrado tem essa visão da formação integral do sujeito, né? Que não é compreender um componente curricular ou uma disciplina como matemática, português, como caixinhas separadas, né? É formar o sujeito como cidadão integral para a sociedade. E aí essas temáticas como gênero, raça, né? Porque você é um sujeito que é formado pela sociedade, mas também transforma a sociedade em que você está. Então, por isso, os núcleos que compõem o Instituto Federal Farroupilha, como o NEABI, como no GEDES, que são núcleos que pensam gênero, né, a questão indígena, a questão afro, eles são tão fundamentais para a formação desses sujeitos, então, dos nossos estudantes. Então, os componentes curriculares, como língua portuguesa, história, geografia, eles tratam esses temas transversais que as leis nos garantem de uma forma tão implicada nos institutos federais. Essa é a formação integral. Então, a interdisciplinaridade que vocês veem lá nas PECs, né, que são as práticas enquanto componentes curriculares, elas são tão levadas a sério no Instituto Federal. Sim. Então, isso é o currículo integrado. Essa é a formação que os institutos federais propõem. Sim. Então, quando eu entrei no Instituto Federal e quando eu passei pelo pós-doutorado, né, a Unijuí, que também estuda o currículo integrado de uma forma muito séria, né, eu me propus a entender um pouco melhor, né, o que se tratava esse tal de currículo integrado. Sim, sim. Então, a questão do racismo, né, e do letramento racial passou por aí muito mais, não como eu, uma estudiosa, né, da teoria racial crítica. Eu entendo que eu comecei a pensar essa questão muito mais como uma pessoa implicada no que o racismo fazia em mim, né, como um sujeito branco, como uma mulher branca, né? E pensar como que nós ali, numa instituição que é composta por sujeitos prioritariamente brancos, né, somos afetados por isso. Né? E é uma instituição que também é pensada para acolher pessoas, né? Sim. Que, toda a diversidade, né? E como nós somos afetados por isso. E aí, então, eu comecei a estudar mais, né? E aí eu acho que é importante destacar, não como uma estudiosa da teoria racial crítica, mas como uma implicada, né, nesse processo. Sim. Prof, sabe que a gente percebe, às vezes, uma delicadeza, assim, né? Um receio de alguns professores de se aproximar desse tema, porque é um tema que, de fato, assim, exige uma delicadeza para tratar, para trazer para a sala de aula, enfim. Como que foi esse processo para ti? Como que ele é até hoje, assim, para os educadores que estão nos ouvindo? Como que foi esse início e como que tu sente hoje essa evolução? Olha, Dani, eu costumo dizer que ele é difícil, né? Agora, aquele dia ali no Centro de Cultura que nós tivemos o painel, eu tive o prazer de ter a tua escuta, que nós fizemos um painel com a parceria do Grupo Cultural Negras Raízes, que depois eu gostaria até de comentar sobre a importância desse grupo, do grupo do NEAB, né, do Campo Santo Ângelo. Por exemplo, para mim, como mulher branca, é um trabalho muito difícil falar sobre isso. Sim. Porque somos nós, brancos, atravessados pela branquitude que é estruturalmente racista, que produzimos o racismo. Então, não tem como não ser desconfortável falar sobre isso. Mas como nós brancos vamos falar sobre isso, né? E esses dias eu ouvi um homem negro falar com a boca, mas além de ser com a boca, com consciência do que produzimos, né? Então, é preciso nós também produzirmos, ao falarmos, sabermos do que estamos falando e a partir de que lugar estamos falando. Não é que nós não somos autorizados a falar, mas o que vamos falar e como nós escutamos as pessoas negras quando falamos. Principalmente. Principalmente, porque nós temos uma tendência, enquanto brancos,
de escutarmos os negros a partir de um domínio de saber, como se nós soubéssemos tudo, e desautorizarmos os negros ao seu saber, entende? Então aí tem uma sutileza e uma delicadeza. E nós temos uma tendência sempre a nos defendermos, como se o racismo fosse do outro e não nosso. Né? Então assim, porque eu convivo, né? Aquele velho discurso. Tenho até amigos. Porque eu convivo com pessoas negras desde pequenininha, porque eu tenho amigos negros, então isso me blinda. Então eu não sou racista. Não, todos nós somos racistas, né? Então assim, quando eu me defendo ou quando eu vou falar algo, eu preciso né, às vezes escutar o que eu estou falando ou o que eu vou falar, porque ali, nessas sutilezas da fala, há o racismo. Sim, ele não, às vezes ele não parece tão escancarado, né, prof? Mas é bem como tu trouxeste, é na sutileza ali, é quase escondido, meio que velado, assim, mas ele existe, né? E ele tá ali explícito. E ali eu dei, naquele dia que nós estávamos lá no painel, eu gosto de dar os meus exemplos para não ferir, né, o racismo da branquitude do outro, porque aí vem as defesas, né? Então eu gosto do meu exemplo, assim, e requer coragem, né, também. Muita, prof. Esses dias a Juliana da Rosa estava fazendo uma fala lá no Ju que estava aqui na quarta passada, maravilhosa. Né, que eu aprendo muito com ela. E aí uma aluna da pedagogia perguntou, Ju, como nós podemos usar livros pedagógicos da literatura infantil? E uma aluna disse, quem sabe a menina bonita do laço de fita. E eu fiquei toda empolgada, né? Porque uns dias atrás eu tinha dito para minha filha, a Ruth Rocha, maravilhosa, escritora, tinha sido premiada no Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura brasileira, há poucos dias, né? E a Ju disse, não, esse livro é péssimo, né? Sim. Eu indico o Black Power de Taió, que é de uma escritora negra maravilhosa, e ela começou a dizer, explicar com muito propriedade, né, o porquê esse livro, né, a menina bonita do laço de fita, tem padrões, né, e enfim, explicou tudo lá. E eu, na minha centralidade epistemológica branca, né, comecei a criar um argumento na minha cabeça. Eu já ia levantar a mão e dizer, Ju, mas ela recebeu o prêmio Jabuti. E daí, logo em seguida, eu pensei assim, Marcele, que coisa mais horrorosa isso que você está fazendo. Deixa ela tá falando algo incrível e você já tá querendo levantar a tua mão como branca e desconstruir o saber que ela tá trazendo. Que é dela. Que é dela, né? Que é do saber do povo dela. Entende? Então, se eu não silenciasse aquilo que era racista, que era horrível, entende? Então, agora, o dia que eu ouvi a senhora falar isso, eu comentei isso com a Ju, quando ela veio aqui na quarta passada, porque a gente se desconstrói todos os dias, né, prof? Não somos criados numa outra cultura, a gente está desconstruindo, reconstruindo uma cultura, né? E eu me lembrava, nas primeiras experiências que eu tive com o feminismo, na verdade, né? E aí, quando eu olhava, até falei isso pra Ju na quarta passada, eu olhava, de repente eu ia fazer uma crítica a uma mulher. Na mesma hora, assim como aconteceu contigo, vinha na minha cabeça de o que é isso, Daniele? Entendeu? Tu não sabe da vida dela, o que tu tem que ver com a vida dela, te coloca no teu lugar, entendeu? Cuida da tua vida, porque tu não tem nada que ver com a vida do outro, entendeu? Fica na tua. A mulher tem direito de usar o que ela quiser, enfim, então é uma reconstrução, né? Em todos os lugares. É isso que é a estrutura que a gente foi construída, que grita em nós o tempo todo, né? E é um cuidado diário, né? Para quem, de fato, tá ali a fim de fazer essa reconstrução social, né, prof? Prof, e assim, quando a gente fala de educação crítica, tá? Que a senhora traz isso, o que significa, na prática, desenvolver essa consciência crítica, mas sem impor nenhum discurso? Como que a senhora entende isso, assim, na prática? Porque eu não tenho como chegar e dizer pra pessoa...
tem que ser assim, né? Ou não, olha, não seja racista. Por mais que a gente fale, né? E eu acredito muito que a gente tem que... Eu sou antirracista, enfim, né? Não tenho sutilezas, às vezes, né? Pra dizer, olha só, que horrível que foi essa tua fala. Ou melhor não ter falado, né? Era melhor não ter dito. Não poupo desconforto para quem deixa o outro desconfortável, assim, né? Eu acho que a gente tem situações que a gente precisa, de fato, impor. Contudo, sala de aula, a gente sabe que não é assim, né? A gente tem que ter, de fato, todo um cuidado para trazer isso. A gente não pode levantar bandeiras, mas a gente tem que trazer uma formação, né? Que enfim, qualquer pessoa que esteja naquela sala de aula ouvindo aquilo ali, também se sinta tocado por essa reconstrução. Como que tu entende isso, de trazer essa criticidade para a educação? Essa é uma pergunta bem difícil, assim, né, Dani? Que eu ainda tô trabalhando com ela, assim. Eu acho que a criticidade, ela passa pelo conhecimento, mas ela também passa pelos afetos, assim. Primeiro, porque eu acho que... num desconforto dos afetos que a gente constrói a criticidade no letramento racial, principalmente, assim. A criticidade em relação ao mundo, ela passa também por um desconforto, né? Essa coisa assim, ai meu Deus, estou desconfortável com isso, o que está acontecendo, né? Então é um desconforto que passa pelo corpo, pelo afeto, né? Até que tu consegue te questionar, assim, mas o que está acontecendo, né? Então passa por um suportar um tempo de perguntas, né? E que não é todo mundo que consegue sustentar e suportar esse tempo num mundo tão rápido e que exige que a gente responda e passe pelas coisas em instantes e de forma tão fugaz como hoje, né? Então, eu acho que essa educação crítica, ela passa por um conhecimento teórico, mas ela passa também por esse processo de passagem por um desconforto e elaboração dos afetos, sabe? E aí, tomada de consciência sobre o que você está sentindo. O que você está sentindo, o que você está pensando, o que está te incomodando. Então, tem um tempo de perguntas, do desconforto e das perguntas. O que eu nomeio, né? E aí eu tô trabalhando com isso, de instante dever. E aí não é eu que nomeio, é um trabalho lacaniano, mas que é instante dever, tempo de compreender, né? Momento de compreender e tempo de concluir, né? Que é esses tempos de passagem, que é o momento que primeiro tu vê, né? Eu tô vendo aquilo ali. Depois eu compreendo, tem um tempo de compreensão e depois tu conclui. Tá? Todo um processo. É um trabalho, né? Um trabalho quase analítico. Mas, enfim, que eu acho que passa por esse trabalho. Perfeito, prof. Perfeito. Prof, agora já são 13h23, a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui no Cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netwaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Na volta, a gente mergulha aí no trabalho do PET, Letramento Racial Tech, e no que significa formar educadores e estudantes para enxergar o mundo com mais consciência. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Aqui no Sicredi
não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Iraar Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Iraar Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h27, a gente está de volta aqui no Cafezinho com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Iraar Gastronomia e Clínica Com. Hoje eu estou recebendo aqui a prof. Marcele Omrich Ravazzi, e a gente está falando sobre educação, letramento racial. Prof, numa das oportunidades que eu tive de fazer parte da sua sala de aula, a gente fez um trabalho com um livro que para mim foi assim sensacional, que é o livro Colorismos, da Alessandra Devus, que eu quero deixar aqui para a dica, né, para a comunidade aí, se quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, como a gente se aprofundou naquela oportunidade, né? Foram reflexões assim bastante novas para mim, né? Um retrato novo, né, dessa questão de pessoas pretas, enfim, e de como que acontece o racismo também dentro da comunidade preta, né? E o que essa obra traz para a senhora, assim, quando entendendo um pouco mais o contexto do livro, né, e o contexto social mesmo, né, de coisas que acontecem dentro da comunidade, e do quanto que essa questão do racismo, ela perpassa, né, prof, também a comunidade mesmo, né, do quanto que a gente acaba influenciando de uma forma muito ruim, né, porque acaba que dentro ali onde as pessoas deveriam, na verdade, se fortalecer dentro da comunidade, acaba que nós brancos acabamos influenciando, né, coisas negativas, enfim, das pessoas não se reconhecerem como são, né? E isso acaba influenciando nas suas vidas, né? E tem também a questão dos pardos, enfim, né? Eu acho que era legal a gente trazer essa pauta, prof, porque essa parte do colorismo, assim como foi para mim, eu acho que deve ser desconhecido por muitas pessoas, né? Para mim foi um termo novo, uma pauta nova, e onde eu pude entender várias outras coisas também, né? O que a senhora teria a trazer para os nossos ouvintes a respeito disso? Colorismo é uma terminologia, né, que muitas pessoas não conhecem, né, para tratar dos tons de pele, né, que existem dentro da negritude. E eu acho que é importante trazer que se cria, né, uma certa cisão
dentro da identidade negra em decorrência desses tons, né? Uhum. E um dos elementos que eu acho que é importante trazer para ilustrar, assim, né, para a população compreender, é a Carta de Lynch, né? Que eu acho que é bem importante trazer, assim, que na época da escravização, os negros tinham uma união muito grande entre si, né? E um dos senhores, em decorrência dessa união, escreveu uma carta para os senhores, né, donos dos negros, para que eles pudessem dominar melhor os negros a partir do seu tom de pele, dizendo para eles que pegassem os negros mais brancos e trouxessem para dentro da casa, né, a fim de produzir uma certa cisão no grupo. Né, para separar os negros, porque eles eram muito unidos. Então, os negros mais brancos eram trazidos para dentro da casa e utilizados como serviçais de dentro, né? E tinham benefícios. Esses benefícios não eram tão agradáveis, né? Eram utilizados como objetos sexuais, eram utilizados como o criado mudo, que ficava do lado da cama do senhor e da senhora, segurando objetos, né? Amas de leite, etc. e outras coisas. Mas isso produziu uma cisão, ou seja, e uma rivalização entre os negros, né? Os negros mais brancos e os negros, né, com o tom de pele mais escuro. O que isso se estende historicamente até hoje, né? E por isso se tem também uma questão com o nome pardo. Né? E por isso a gente, né, os negros também preferem que, né, não é só uma preferência, né? É uma questão de identidade, de força negra, né? Ser chamado de negro. De negro, e não de pessoa pardo. preta. E no IBGE, nós estávamos conversando agora há pouco, ainda se utiliza o termo parda, né, ou pardo, preto ou preta, por uma questão histórica, porque a população brasileira, e claro que sociólogos saberiam explicar com muito mais propriedade que eu, lembrando que eu não sou uma estudiosa da área, né? Eu fiz um curso recentemente que tocou nessa pauta muito brevemente, que vou trazer só por uma questão de esclarecimento. Utilizam esses termos pardo, né, e preto no IBGE por uma questão de as pessoas ainda se reconhecem como pardo. Então, por uma questão de quantitativa, porque se tirar, as pessoas não vão colocar como parda, vão se colocar como brancas. Então, no fim da contagem no IBGE, são unificadas essas duas categorias, pardo e preto, para a contagem. Então, por isso, a população brasileira hoje, na sua grande maioria, é preta. Sim. Então, 56% da população brasileira hoje é preta. Sim. Tá? São negros. Sim, tá? Então, essa cisão, ela desmonta muito a categoria, né? Que é historicamente construída por nós brancos, né? Nós dividimos eles, nós produzimos essa cisão por uma questão de poder. Sim. Né? Sim. Então, é fundamental que esses nomes, a linguagem é um mecanismo de poder muito forte, né? Por isso nós precisamos cuidar. Sim. Eu até queria estender um pouco mais essa pauta, mas daí eu preciso falar de outras coisas com a senhora. Para falar desse cafezinho poderia ter umas 4 horas, tá, prof? Mas eu quero falar do PET, letramento racial, tá? Sim, esse grupo, ele nasce... Quando que começou, prof? E qual é o maior objetivo? Então, o grupo, na realidade, o projeto do PET, ele tem como semente a prática enquanto componente curricular na licenciatura em computação. Ela é um componente curricular que ela já existia e que os alunos estudam, né, os livros da Djamila Ribeiro, que fazem parte de uma coleção que se chama Feminismos Plurais. E eles escolhem um livro e desenvolvem um produto educacional para aplicar, né, nas turmas de ensino médio, inicialmente do Instituto Federal. Tá? No teu caso, tu escolorismo, né? Isso.
quando surgiu o edital do PET, eu já tinha esse trabalho sendo desenvolvido, né? E aí eu pensei, poxa, né, é um trabalho que eu adoro fazer e vou desenvolver um projeto, né, com a possibilidade de ter bolsistas. Mas eu pensei assim, poxa, mas tem muitas universidades com estudiosos que, né, não vou passar. E para minha surpresa, passei em 5º lugar nacional, né? Legal. E assim fiquei muito feliz. O único grupo no Instituto Federal que passou, né? Então assim fiquei dando pulos de alegria. E aí nós começamos no novembro de 2024. Foi muito legal, assim, foi uma conquista, né? Então, foram só 10 grupos que passaram a nível nacional. Então, eu ia perguntar quantos grupos eram, passamos em 5º, então. Sensacional, prof. E assim, vamos começar nessa questão do letramento racial, prof. Em termos simples, assim, né? O que significa o letramento racial e por que é tão urgente essa educação para a nossa sociedade? É uma alfabetização, né? Assim como nós nos alfabetizamos na linguagem, aprendemos a falar, né? Nós aprendemos também, nos alfabetizamos racialmente. A gente compreende, né, o que é racismo, desde o racismo simples do xingar uma pessoa até ao compreender que as estruturas são formadas, né, pelo racismo. Né? Até como as instituições funcionam racialmente estruturadas para os brancos, né? Como eu disse esses dias, né? Bom, você vai numa loja e você vê que as bonecas são brancas, né? Então, o que isso significa? Se eu quiser uma boneca preta, tenho que pedir, né? Tem que pedir uma boneca preta. E as crianças, elas escolhem a boneca branca ou preta, né? O que isso significa? Sim. Então... isso é compreender, é se alfabetizar, né? Sim. Racialmente. Sim. Né? Então, não é só aprender o conceito, né? É agir a partir dele. Então, é isso também, afetivamente, também compreender como eu me sinto a partir disso, como branco. Eu consigo me deslocar a partir disso. Eu chego no lugar, eu consigo olhar para o lugar e perceber quantos negros tem. Desde quando eu faço isso? Sim. Essa, inclusive, é minha próxima pergunta. Porque, assim, existe uma grande diferença de falarmos sobre racismo e de aprendermos a perceber o racismo nas estruturas, né, prof? E eu acho que sempre se traz muito essa questão, assim, que foi quando, a partir, na verdade, da leitura do livro, parece que quando a gente se aprofunda mais no conhecimento e a gente está afim, né, de viver aquilo de fato, né, de se entender enquanto sujeito na sociedade, de promover alguma transformação de alguma forma, né, prof? A gente começa a perceber a estrutura mesmo, ao exemplo dessa questão da boneca que a senhora trouxe, mas assim, de começar a pensar, poxa, quantos professores negros eu tive até hoje? Quantos médicos negros me atenderam ou tem no hospital, ou enfermeiros? E daí tu começa a entender a estrutura. Porque eu acho que essa é uma diferença importante, né? A gente fazer uma fala sobre racismo, enfim, e trazer enquanto conhecimento é uma coisa. Agora, perceber a estrutura, né? É outra bem diferente, né? E aí não cola a historinha de que, mas eles não estudaram o suficiente. Não cola. Né? Porque, assim, só eu ter nascido com a pele branca já é uma vantagem. Sim. Sabe? Isso já muda tudo. Sim. É uma inscrição diferente no mundo, sabe? E a gente precisa aprender a olhar com esses olhos, e não é olhar no sentido de preconceituoso, mas é olhar para entender que o mundo é diferente. Para quem tem pele diferente. Exatamente. Para quem tem o cabelo diferente. Sim. Entende? O mundo funcionou diferente. E assim, a questão, quando a gente traz uma questão social de classes sociais,
Eu ouvi uma fala outro dia da Jamila, inclusive trazendo isso, né? Que o mesmo pobre branco ainda tem mais vantagens do que o pobre preto, né? Então, essas estruturas que a gente não percebe, né? Essas estruturas, como que o grupo traz isso, prof? Como que se trabalha essa diferença? Como que se tem feito? Ou como que a senhora entende que deveria estar sendo? Nós fizemos, e agora eu me lembrei do trabalho do jogo do Gabriel, né? Que ele elaborou um jogo que é um jogo da vida, assim, né? Mas ele é um jogo da vida, as pecinhas é como se eles nascessem, assim, mas aí ele divide em 2 grupos, mas as cartas são alteradas, mas a turma não sabe. Então, por exemplo, um nasce branco e o outro nasce negro, mas o negro vai sempre perder. Vai sempre perder, mas a turma não sabe, entende? Eu não conheço. O Gabriel. Esse jogo. Não conhece. Não conheço. E aí eles vão jogando, e daí vai produzindo um desconforto aquilo, sabe? E a turma vai dizendo, poxa, mas a gente nunca ganha. Mas que droga é essa? A gente vai jogando, a gente nunca ganha. E aí no fim ele diz, pois é, né? O que é isso? Foi sorte? O que foi? E aí depois ele explica, pois é, às vezes não é sorte, não é o destino, são as estruturas. É isso aí. São as estruturas. Você vai numa entrevista de emprego, mas é porque você tem a pele negra, você tem o cabelo de um determinado jeito. Você nem vai para a fase seguinte. Sim. Entende? As cartas foram adulteradas, entende? Literalmente. E aí você fica dizendo que foi o destino, que foi sorte, porque, né? Mas não é isso, é a estrutura. É a estrutura, verdade. E até a minha próxima pergunta era essa, né? Como abordar temas mais sensíveis, né? De forma mais acolhedora dentro de sala de aula, né? Especialmente com os jovens que ainda estão formando uma identidade, né, prof? E se desenvolvendo no sentido de repertório social, né? Tá aí um exemplo, a senhora já me respondeu antes de eu perguntar, porque é preciso ter essa percepção e às vezes até um certo chacoalhão, né? A gente precisa ser acolhedor, mas precisa mostrar, né, que isso historicamente a gente vem fazendo de uma forma errada, né? E que em algum momento a gente precisa que essa nova geração... E é uma questão geracional, né, prof? A gente só muda a cultura mudando gerações, né? Tem coisas que precisa renovar, de fato, para que as coisas aconteçam. Prof, agora são 13h43, a gente vai para o nosso segundo intervalo. Uma pausinha rápida aqui, agradecendo quem constrói esse espaço todos os dias, Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netwaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Na volta a gente fala mais sobre caminhos futuros, responsabilidades e da educação enquanto ferramenta de mudança. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa.
Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h48, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Hoje estou recebendo a prof. Marcele Ravazzi e a gente vai falar agora sobre consciência racial no futuro da educação. Prof, quando tu imagina assim, o futuro da educação brasileira, onde que o letramento racial, no seu entendimento, precisa aparecer mais para que de fato exista uma diferença real assim dentro de sala de aula? Num futuro vamos fazer duas perspectivas utópicas. Eu vou fazer uma bem utópica, assim, que ele não precise mais ser trabalhado, que todos nós muito possamos. Utopia. Mas assim, a gente precisa ser utópica, né? Já que dá para sonhar. Já que eu já estudei com Edson Souza, a gente precisa ser utópica. Mas assim, num curto espaço de tempo, eu acredito que ela possa se tornar componente curricular obrigatória. Ela já é lei no sentido de ser discutida transversalmente, né? E ainda é muito difícil que isso se cumpra, né? Então, eu acho que teria que ser obrigatório como componente curricular, né? Porque já é lei, isso não é difícil, assim, a gente sabe que os institutos fazem isso, né? Mas a gente sabe que ainda são passos lentos, assim. Sim, né? sim. Sabe que a nossa sociedade, ela é... Aqui no Sul, principalmente, nós somos... Recentemente eu tive uma banca com uma professora do Instituto Federal da Bahia e, assim, a diferença, né, de lá para cá é... A professora Mariana contando, e aí éramos duas, uma professora de Santa Maria, da UFSM, e ela lá da Bahia. Então, assim, a diferença é incrível, né? Então, assim, nós aqui do Sul somos muito racistas, assim. Sim. Então, acho que aqui no Sul nós temos que ter ações muito, assim, colaborativas, voltadas para as pessoas brancas, sabe? Porque nós, brancos, somos responsáveis pelo... Eu sempre digo isso, assim, as pessoas ficam um pouco impactadas, mas é isso, nós temos que ser... Eu tenho muito essa coisa da responsabilidade, não é culpa, é responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós produzimos. Sim. Sabe? Então... As instituições têm que arcar também com esse pacto social que elas produziram
para desconstruir isso, Sim. sabe? Essa seria a Uma questão perspectiva. E a questão de termos um componente curricular ali é uma das formas que a gente teria na educação de não negar nossa história, né, prof? De conseguir combater a desigualdade racial, né, dentro de sala de aula, dentro da educação. Dani, eu acho que nós já temos movimentos importantes, mesmo que tenhamos campos de detenção, e que eu acho que é próprio dos movimentos, né? Sim. As cotas são movimentos importantes, né? Sabemos que são difíceis, as bancas de heteroidentificação são difíceis, né? Sabemos a questão do grupo PET não é o único, aqui a gente sabe que tem outras instituições que tem, a URI tem um grupo PET gênero muito importante também, coordenado pela professora Lisete, né? Da psicologia. Então, assim, esses grupos, eles também têm um movimento político importante, né? Não partidário, um movimento político, sim, né? Mesmo, sim. assim, importantíssimo. Então, são movimentos sociais importantes, assim. Mas eu acredito que os componentes curriculares, claro que eles são movimentos teóricos, mas eles movem afetivamente, porque eles produzem desconforto. Sim. E perguntas. Sim. Não é? Sim. E é a partir daí, né, prof? A partir iniciais. daí que a gente começa a transformar de alguma forma. Isso te dá esperança de que ali na frente a gente tem outra... Eu acho que sim. Eu acho que a universidade, as instituições públicas, né, a nível de ensino, elas são espaços de criação e de transformação importantíssimos na nossa sociedade, né? Eu sempre... digo que eu estou nelas ainda porque acredito nisso como esperança. Assim. Sim. Prof, eu falei no primeiro bloco sobre isso, né? De como a gente pode ensinar consciência racial sem ter medo desse diálogo, né? Porque, como falei antes, é um diálogo delicado, mas que precisa ser feito, a gente precisa trazer isso para a pauta, né? Mas que habilidade humana tu entende que os educadores precisam ter para que a gente consiga, né, fazer com que a sala de aula trabalhe essa questão da diversidade, assim. O que tu entende como indispensável enquanto habilidade mesmo, enquanto habilidade humana mesmo, para que a gente consiga trazer isso, né, de forma mais natural e para que a transformação aconteça a partir da educação? Eu acho que a primeira é a escuta de si. Boa. Porque não dá para escutar o outro sem escutar si. E a outra é a escuta do outro. Sim. Porque tu não consegue letrar, né, o outro sem se letrar. Sim. E isso não acontece assim no estalar de dedo, sabe? Sim. Exige um tempo, né, como eu disse antes. Sim. E escutar o outro, né, porque quando ele fala ou quando ele esbraveja, ele não tá falando da teoria, ele tá falando do que nele aquele mal-estar tá, né, incomodando e tal. Sim. Então precisa tu escutar, deixar aquilo decantar, deixar aquilo, né? Não dá para te reagir num primeiro momento, então precisa de escuta, sabe? Timing, assim. E me diz uma outra coisa, prof. Como que tu entende que a comunidade pode apoiar, né? Não só não atrapalhar, mas apoiar, de fato, para que esses processos de letramento aconteçam não só nas escolas, mas dentro das casas, nas entidades, enfim. Como que tu entende que isso pode acontecer? Eu vou falar desse momento agora, né, que eu tive o encontro mediado pelo NEAB, e agradeço muito ao professor Amilcar Guidolin por essa mediação. Eu gostaria de pedir, né, ou convidar a comunidade, né, para visitarem, conhecerem, apoiarem o Grupo Cultural Negras Raízes, né, que aí no nome da Juliana da Rosa, da Doris, da Maria Salles e também da professora Maridalva, que eu conheci recentemente, que são mulheres negras incríveis, né, de saberes ancestrais.
assim, que cada frase que elas me dizem, eu chego em casa e tô construindo um diário e anoto e faço observações, porque assim, são coisas que quem sabe escutar consegue tirar dali coisas magníficas. Assim. Sim. Então, e também da etnia afro, né, que está localizada na Fenamilho, né, que nós temos uma cultura em Santo Ângelo de conhecer a etnia alemã, de conhecer a etnia italiana, mas não conhecemos ou não reconhecemos a etnia afro. Então, eu faço esse convite à comunidade santo-angelense, né, de que possamos nos aproximar, nos apropriar, respeitar, conhecer, reconhecer os saberes dessa comunidade. Tu sabes que na segunda passada, na oportunidade da palestra, eu não sabia que tínhamos um quilombo aqui em Catuípe. Mais uma, o Quilombo do Araçá, localizado nas proximidades de Catuípe. Nós temos um quilombo aqui próximo. Não tinha conhecimento. Reconhecido pelo Quilombo dos Palmares. Né? Então, assim, gente, isso é um saber ancestral significativo para as nossas crianças conhecerem o que são quilombos. É a nossa história, né? É a nossa história. Quem não conhece a sua história, quem não respeita a sua história... O que é um povo que não conhece e não respeita a sua história? Não. Então, não adianta nós estarmos aqui, né, numa cidade comemorando 400 anos dos jesuítas, das ruínas e negligenciando um outro lado, né? Então, vamos cuidar, né? Vamos cuidar e vamos preservar o que é toda uma história. Sim. Prof, alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar para quem daqui a pouco está começando a estudar ou se interessou a partir dessa nossa conversa, né? Quer entender um pouquinho mais sobre a estrutura social do nosso país, né? Ou até a questão de responsabilidade individual, né? Nesse contexto. Eu não sei se eu vou responder essa tua pergunta tão diretamente. Eu vou convidar quem se interessa a seguir o grupo PET, Letramento Racial, no Instagram, @letramento racial. Vou convidar também a visitarem o Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, no Instagram, e também me coloco à disposição para responder perguntas mais específicas em qualquer um desses canais. As inscrições para os cursos superiores do Instituto Federal estão abertas até o dia 5 de janeiro. Nós estamos à disposição também enquanto docentes, eu enquanto docente do Instituto Federal. Também dizer que agradeço ao Instituto Federal Farroupilha, enquanto instituição pública gratuita e de qualidade, por apoiar as ações do Grupo PET, a professora Marielle Kramp, nossa diretora-geral, a professora Nídia Hering, nossa reitora, né? É uma satisfação estar numa instituição que é comandada por mulheres, né? Sou muito feliz por isso. Por hora é isso, Dani. Agradeço por estar aqui sendo entrevistada também por uma mulher. Ai, prof, eu que agradeço. É sempre um prazer lhe ouvir, conversar contigo. Muito obrigada. Obrigada por essa conversa tão necessária, tão sensível e transformadora. E parabéns pelo teu trabalho, tá? Muito obrigada. Sou muito fã. Obrigada. Que imagina. Obrigada. Eu que agradeço. E obrigada também a vocês, ouvintes, pela escuta atenta aqui conosco todos os dias. Nosso agradecimento também aos parceiros que caminham conosco, Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres na Tio Vin Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. O Cafezinho Missioneiro fica por aqui, mas amanhã tem mais troca, mais conhecimento e mais transformação. Uma ótima tarde para vocês. Beijão.